Há algo de profundamente misterioso na presença silenciosa entre duas pessoas. Em um mundo onde a conexão é frequentemente medida por palavras trocadas, respostas imediatas e demonstrações constantes de afeto, o silêncio pode parecer desconfortável, até mesmo um sinal de afastamento. Mas e se for exatamente o oposto? E se o silêncio for, na verdade, o espaço onde o amor verdadeiro floresce com mais intensidade? Quando duas almas se encontram e conseguem simplesmente existir lado a lado, sem necessidade de preencher o vazio com ruídos, estamos diante de uma intimidade rara, a que nasce da aceitação plena, da presença absoluta, do respeito profundo pelo ser do outro. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa dimensão silenciosa da alma e compreender por que, segundo a psicologia de Carl Jung, o silêncio entre duas almas pode ser a expressão mais autêntica do amor real. Na psicologia analítica de Carl Jung, o verdadeiro encontro entre duas pessoas só acontece quando cada uma delas se vê diante da própria alma. Isso significa que o amor autêntico não nasce da projeção de desejos ou da idealização do outro, mas da coragem de encarar as próprias sombras e, ainda assim, escolher permanecer. O silêncio entre duas almas, nesse contexto, não é vazio, é espelho. É nele que se revelam tanto os aspectos luminosos quanto os obscuros de nós mesmos, pois o silêncio não permite disfarces. Ele convida à presença total. A projeção, um dos conceitos centrais de Jung, acontece quando atribuirmos ao outro aquilo que não reconhecemos em nós. No amor, isso se manifesta como expectativas irreais, idealizações e frustrações. No entanto, quando há maturidade psíquica e processo de individuação, o caminho de autoconhecimento e integração dos opostos internos, o silêncio deixa de ser desconfortável e se torna sagrado. Ele simboliza a suspensão da necessidade de controle, de afirmação constante, de garantias emocionais. A sombra, ou seja, os aspectos reprimidos da personalidade, também se revela no silêncio. Estar com alguém em quietude pode trazer à tona inseguranças profundas, o medo da rejeição ou da invisibilidade. Porém, quando duas pessoas conseguem atravessar esse espaço sem romper o vínculo, é porque há confiança, acolhimento e reconhecimento mútuo. Além disso, Jung falava sobre o animus e a ânima, os aspectos masculinos e femininos da psique, e como a integração dessas polaridades internas gera relacionamentos mais íntegros. O silêncio entre duas almas que já caminharam rumo à individuação não separa, une, porque essas almas já não dependem da fala para sentir, elas reconhecem no outro aquilo que já aceitaram em si. O silêncio entre duas almas só pode ser vivido em profundidade, quando ambos os indivíduos já caminharam, ainda que parcialmente, pelo processo de individuação. Para Carl Jung, individuação é o movimento psíquico pelo qual uma pessoa deixa de ser apenas uma expressão do inconsciente coletivo, dos condicionamentos sociais e familiares, para tornar-se quem realmente é, um ser íntegro, consciente das próprias sombras, potências, luzes e limites. E é justamente essa consciência de si que permite que o amor silencioso exista, porque, ao contrário do que se romantiza, o amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da completude, e onde há completude, há silêncio. Aqueles que ainda não passaram por esse processo tendem a buscar no outro a metade que acreditam faltar. Amam para preencher lacunas, para fugir da própria solidão, para se reconhecerem no olhar alheio. Nessas relações, o silêncio é temido, evitado, substituído por palavras, ruídos, distrações, tudo para não enfrentar o eco da própria incompletude. Mas quando a individuação acontece, quando o sujeito se encontra consigo mesmo, o silêncio se torna não apenas tolerável, mas desejável, porque já não há urgência em ser compreendido, validado ou salvo. Já não há medo do que o silêncio possa trazer à tona. Pelo contrário, ele passa a ser o terreno fértil onde o vínculo floresce sem a interferência das máscaras. Estar com alguém em silêncio e, ainda assim, sentir-se profundamente conectado é sinal de que a relação transcende a comunicação superficial. É nesse silêncio que duas presenças se reconhecem inteiras, que duas consciências se tocam sem o peso da palavra.
A ausência de ruído externo abre espaço para uma escuta mais sutil, uma escuta da vibração, do ritmo interior do outro, das emoções que não precisam ser traduzidas. E isso só é possível porque ambos já aprenderam a habitar a própria interioridade. A individuação, nesse contexto, não é um ponto de chegada, mas uma abertura. É quando o indivíduo se torna capaz de sustentar a própria existência, com seus abismos e catedrais internas, que ele pode realmente se encontrar com o outro, não como metade, mas como espelho. E o silêncio entre duas almas que se tornaram espelhos uma da outra é como um templo invisível. Ali reside o sagrado do amor que não exige, não aprisiona, não mendiga afeto, apenas é. Há também, nesse silêncio, uma liberdade fundamental, a liberdade de ser sem performance. Porque quando não há necessidade de se explicar o tempo todo, de justificar sentimentos, de dramatizar emoções, o amor adquire uma dimensão muito mais verdadeira. O silêncio revela não a ausência de comunicação, mas a presença plena, não a distância, mas a confiança. E essa confiança só pode nascer quando cada um já aprendeu a lidar com o próprio caos interno, já integrou seus pedaços partidos, já fez as pazes com o vazio. No amor baseado na individuação, o silêncio não é sinal de indiferença, é sinal de maturidade. Ele mostra que os dois envolvidos não precisam provar nada um ao outro, que o vínculo é sustentado por algo mais profundo que palavras e gestos. É uma dança de almas que sabem que o essencial não pode ser dito, apenas sentido. E por isso, escolhem habitar o mesmo espaço em quietude, em reverência à própria existência e à presença do outro. Amar em silêncio é, portanto, um ato de coragem e de inteireza. Só quem se reconhece como ser inteiro é capaz de acolher o silêncio sem sentir-se ameaçado. Só quem já se encontrou verdadeiramente é capaz de encontrar o outro de forma limpa, sem projeções, sem ruídos, sem escudos. E é nesse encontro silencioso que o amor mostra sua face mais pura, não como dependência, mas como comunhão entre duas almas que já aprenderam a estar sozinhas, e justamente por isso sabem o valor de estar juntas. Segundo Carl Jung, grande parte dos relacionamentos humanos é fundada não no encontro real entre dois indivíduos, mas na projeção que um faz sobre o outro. Projetamos nossos ideais, medos, carências, traumas e expectativas naqueles com quem nos envolvemos, sem perceber que estamos nos relacionando com imagens internas, não com a pessoa de fato. Essa dinâmica cria ilusões. Acreditamos amar o outro, mas estamos apenas amando aquilo que gostaríamos que ele fosse. Dentro desse cenário, o silêncio se torna insuportável, porque no silêncio a fantasia perde força e a verdade começa a emergir. A projeção precisa do movimento, da agitação emocional, da constante reafirmação do vínculo para se manter viva. Palavras, promessas e gestos grandiosos funcionam como combustível para a manutenção do enredo idealizado, mas o silêncio, por sua própria natureza, dissolve esse encantamento. Ele obriga a presença. Ele força o indivíduo a olhar para o que realmente está diante dele, não para o que espera ou imagina encontrar. E esse momento pode ser devastador para quem ainda está preso à ilusão. É por isso que o silêncio entre duas almas pode ser tão revelador. Ele tira as máscaras e deixa à mostra o que há de mais cru e autêntico na relação. Quando o outro deixa de corresponder à projeção, há dois caminhos possíveis: o da frustração e do rompimento, ou o da aceitação e do amor maduro. É nesse segundo caminho que mora a verdade, e é apenas nesse ponto que o amor real pode nascer. No silêncio, não há como controlar a narrativa. O tempo desacelera, as defesas caem e os olhares se tornam espelhos. E é nesse espelhamento silencioso que percebemos quem realmente está diante de nós. Se conseguimos permanecer ali, sem fugir, sem julgar, sem exigir que o outro corresponda à nossa fantasia, então há espaço para o verdadeiro encontro. Esse encontro não é mágico nem romântico no sentido idealizado. Ele é humano, imperfeito, mas profundamente transformador, porque finalmente o outro pode ser ele mesmo, e nós também.
Jung dizia que a projeção é um dos maiores obstáculos para a individuação, porque impede o sujeito de integrar aspectos inconscientes que ele transfere ao outro. Nos relacionamentos amorosos, projetamos tanto nossas qualidades não reconhecidas quanto nossos medos mais profundos. Ao nos depararmos com o silêncio, todas essas imagens projetadas começam a se dissolver, revelando o que estava escondido, o outro como ele é, e nós como somos. O silêncio, então, torna-se o território onde a idealização morre e a verdade se revela. É nesse vazio aparente que surge a possibilidade do amor consciente, aquele que enxerga o outro em sua totalidade, com luzes e sombras, e escolhe amar mesmo assim. Não há mais necessidade de manipular a realidade para caber nos nossos desejos. Não há mais necessidade de moldar o outro para preencher lacunas internas. Há apenas a aceitação do que é. Esse tipo de amor não precisa de palavras constantes, porque ele se sustenta na verdade compartilhada. O silêncio, nesse estágio, é um pacto não dito. Eu te vejo como você é e permaneço aqui. Essa permanência é o que torna o vínculo real. Não porque tudo é perfeito, mas porque existe coragem suficiente para enfrentar a imperfeição do outro e de si mesmo. Assim, o silêncio entre duas almas pode ser a antítese do encantamento infantil, mas é também o berço de uma nova forma de amor. Um amor que já não busca se alimentar da ilusão, mas que cresce na terra firme da realidade. E essa realidade, mesmo quando dura, é sempre mais rica e mais transformadora do que qualquer fantasia. Para Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos da psique que rejeitamos, negamos ou escondemos, aquilo que consideramos inaceitável, vergonhoso ou incompatível com a imagem ideal que construímos de nós mesmos. A sombra não é apenas maldade ou negatividade. Ela também carrega potenciais reprimidos, sentimentos não expressos, dores esquecidas e traços autênticos que, por medo ou condicionamento, enterramos no inconsciente. Quando duas almas se encontram e partilham silêncio verdadeiro, algo poderoso acontece. Suas sombras se tocam, e nesse contato invisível nasce uma intimidade que vai além de qualquer afinidade aparente. Na maioria das relações, há uma constante tentativa de controlar a percepção do outro. Usamos palavras para explicar, justificar, suavizar. Tentamos manter uma imagem de força, equilíbrio, controle, mas o silêncio escapa a essa tentativa. Ele não permite que nos escondamos por muito tempo. Diante do silêncio, nossas inquietações vêm à tona. A mente tenta resistir, o corpo se agita e, pouco a pouco, somos empurrados para dentro de nós mesmos. E quando estamos com alguém nesse processo, lado a lado, esse silêncio se torna uma travessia conjunta pelo território mais sensível da alma. Compartilhar o silêncio com outra pessoa é também compartilhar o desconforto que ele traz. É permitir que o outro nos veja em nosso estado mais cru, sem a proteção das palavras. É mostrar o que não está resolvido, o que ainda sangra, o que ainda nos assusta. E é ver tudo isso no outro também. Quando há vínculo verdadeiro, essa exposição não afasta, aproxima, porque revela algo fundamental: a humanidade compartilhada. O outro também tem medos, falhas, inseguranças. O outro também sente vergonha, raiva, abandono. E, nesse reconhecimento silencioso, nasce a compaixão. Jung enfatizava que a verdadeira relação exige a integração da sombra. Não se trata de projetar nossas partes indesejadas no outro, mas de reconhecê-las em nós mesmos e, a partir disso, abrir espaço para a aceitação. Em uma relação onde o silêncio é possível, essa aceitação mútua se manifesta de forma quase sagrada. É como se ambos dissessem, sem precisar falar: eu conheço tua escuridão e ela não me assusta. Essa atitude não é comum. Ela requer maturidade emocional, coragem psíquica e uma profunda honestidade com a própria alma. Nesse tipo de silêncio, não há julgamento. Há presença. E a presença é a única resposta verdadeira à dor do outro. Quando tentamos consertar ou corrigir o sofrimento alheio com palavras, muitas vezes estamos apenas tentando fugir do impacto que aquilo causa em nós. Mas quando permanecemos em silêncio junto à dor, algo se transforma.
A dor é reconhecida, validada, acolhida, e muitas vezes esse simples ato silencioso é mais terapêutico do que qualquer discurso. A sombra, quando é vista com amor, perde o poder de sabotar a relação, porque ela deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser um elemento integrado da experiência humana. Duas pessoas que já tocaram a própria sombra são capazes de estar juntas sem máscaras, sem defesas excessivas, sem o jogo constante da perfeição. E isso cria um espaço de segurança emocional onde o vínculo pode amadurecer. O silêncio que acolhe a sombra é um espaço de transformação. Não porque resolve todos os conflitos, mas porque permite que eles existam sem destruição. É um campo energético onde o outro pode ser imperfeito, sem medo de ser abandonado, onde há espaço para o erro, para a vulnerabilidade, para o real. E nesse espaço, o amor encontra raízes mais profundas, porque é construído não sobre a negação da dor, mas sobre a aceitação mútua da própria humanidade. O silêncio, então, deixa de ser ausência para se tornar cura. Deixa de ser desconforto para se tornar presença radical. E nesse lugar silencioso, onde as sombras são vistas, não há mais necessidade de lutar contra o que se é. Há apenas a experiência serena de estar com o outro e consigo mesmo de maneira plena, honesta e humana. Na psicologia analítica de Carl Jung, todo ser humano carrega dentro de si imagens arquetípicas do feminino e do masculino, o ânimos e a ânima. Essas figuras internas representam o oposto inconsciente da identidade de gênero com a qual nos identificamos conscientemente. Para Jung, integrar o ânimos e a ânima é um passo fundamental no processo de individuação, pois só quando esses opostos se harmonizam dentro de nós é que nos tornamos verdadeiramente inteiros. E é essa inteireza que nos permite estabelecer vínculos afetivos profundos, onde o silêncio entre duas almas não representa desconexão, mas comunhão. O silêncio pleno entre duas pessoas reflete um equilíbrio interno, quando os aspectos masculinos e femininos da psique já não estão em guerra. O masculino interior, representado pelo ânimos, simboliza a razão, a direção, a ação estruturada. O feminino, simbolizado pela anima, representa a receptividade, a intuição, a sensibilidade profunda. Quando essas forças estão desintegradas ou reprimidas, há ruído interno, e esse ruído se transfere para as relações. Há cobrança, competição, incompreensão, necessidade de provar algo. Mas quando essas energias se equilibram dentro de cada um, a relação se transforma em um campo de encontro, não de disputa. Nesse estado de integração, o silêncio já não é interpretado como rejeição, frieza ou desinteresse. Ele passa a ser compreendido como uma linguagem por si só, uma forma de conexão que dispensa explicações. É no silêncio que os gestos sutis ganham significado. Um olhar, um suspiro, a respiração compartilhada. É como se duas almas, tendo reconciliado seus próprios opostos internos, pudessem agora se encontrar sem ruídos projetados. Não há mais necessidade de usar o outro para compensar aquilo que falta. Há apenas presença. A integração do ânimos e da anima também permite que enxerguemos no outro a totalidade do ser, e não apenas a parte que nos agrada ou que supre uma carência específica. Quando isso acontece, o vínculo adquire uma profundidade rara, pois deixamos de buscar no relacionamento aquilo que só poderia ser encontrado internamente, e é nesse ponto que o silêncio se torna não apenas possível, mas necessário, porque o silêncio revela essa maturidade. Ele mostra que a relação não é construída sobre dependência emocional, mas sobre afinidade de alma. Duas pessoas que já integraram seus opostos interiores podem estar juntas em silêncio sem que isso gere ansiedade. O silêncio, nesse caso, é espaço de contemplação mútua. É uma pausa sagrada na qual a simples presença do outro já é suficiente. Não há mais a urgência de ser compreendido, de ser validado, de ser constantemente tranquilizado. Há apenas a certeza tranquila de que o vínculo existe, mesmo quando não está sendo verbalizado. Jung acreditava que a relação com o ânimos ou a ânima influencia diretamente nossas escolhas afetivas.
Se projetamos esses arquétipos no outro sem reconhecê-los em nós, corremos o risco de transformar o relacionamento em um palco para nossas idealizações ou frustrações. Mas quando reconhecemos que esses aspectos vivem em nós, que temos tanto o masculino quanto o feminino em nossa psique, podemos amar sem precisar que o outro desempenhe um papel específico. Isso liberta a relação de expectativas sufocantes e abre espaço para uma convivência mais autêntica. O silêncio entre duas almas integradas é também um silêncio fértil. Ele não é vazio nem distante. É um solo onde a conexão cresce sem ser forçada. É um intervalo onde a alma respira. Nessa quietude compartilhada, não há o desejo de dominar ou de se esconder. Há entrega, há confiança, há uma escuta que vai além da palavra, e isso só é possível porque dentro de cada um já houve reconciliação entre forças que antes se opunham. Essa comunhão silenciosa é, em muitos aspectos, a mais elevada forma de amor, porque nela não há medo de perder, nem necessidade de se proteger. Existe apenas o estar, e esse estar é tão pleno, tão profundo, que a ausência de palavras não significa ausência de afeto. Pelo contrário, revela uma presença tão intensa que a linguagem comum se torna insuficiente. Quando o ânimos e a ânima dançam em harmonia dentro de cada um, o amor silencioso entre duas almas se torna uma celebração do sagrado que habita em ambos. O silêncio entre duas almas não é a ausência de amor, é a sua mais poderosa presença. Quando duas pessoas conseguem estar juntas sem precisar preencher cada espaço com palavras, é sinal de que o vínculo ultrapassou as camadas superficiais da relação. Esse silêncio revela que houve individuação, que as projeções foram dissolvidas, que as sombras foram vistas e acolhidas, e que o masculino e o feminino interiores caminham em harmonia. Não se trata de passividade, mas de maturidade emocional. Um amor que silencia é um amor que confia, que respeita, que permite o outro ser quem é, sem pressão, sem ruído, sem medo. Carl Jung nos mostrou que o verdadeiro encontro só acontece quando cada um já se encontrou consigo mesmo. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser ponte. Ponte entre duas almas que se reconhecem inteiras. Que você possa encontrar essa profundidade nos seus vínculos e que aprenda a escutar o que só o silêncio é capaz de dizer. Se esse conteúdo tocou algo em você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E aproveite para assistir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada de transformação interior.